Que a paz de Jesus seja conosco. Nós hoje, nos dias de hoje, nós temos enfrentado uma situação sui generis. As informações que nos chegam através da mídia nos levam muitas criaturas ao desespero, à angústia, ao sofrimento. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial que tem afetado as nossas vidas de uma maneira consistente, contundente, às vezes levando muitas famílias ao desespero, à angústia pela perda do seu patrimônio, do seu negócio e da sua renda, principalmente. Ora, então nós ficamos numa situação de como nós vamos nos defender de tudo isso. Então, a reflexão que nós vamos propor hoje é justamente para ter um panorama dessa situação que nos aflige, para que possamos entender os desaires, ou seja, os comportamentos escandalosos, sem decoro, deselegante, que nós vemos todos os dias. Aquele tipo de comportamento que nos deixa de ser estimados pelas pessoas. Nós estamos vivendo uma noite moral da humanidade, que se abate sobre o mundo terrestre, e nós observamos que há deficiência de luz interior, quer dizer, o que nos proporciona comportamentos inconsequentes e desvairados, a tudo ameaçando e a quase tudo destruindo. Quem fala isso é a nossa irmã Joana de Ângeles, está no livro do Divaldo Pereira Franco, Iluminação Interior, na página 12. Quer dizer, quando nós olhamos uma criança numa situação dessa, trancada no seu quarto, sem poder ir para a escola, sem rever os amigos, sem interagir com as pessoas, não só as crianças, os adultos também, nós vemos aí nós temos um procedimento que se caminha para a depressão, para o desespero e para a angústia. O ser humano, embora vinculado a alguma denominação religiosa, por conveniência, por hábito, por formalismo, desligou-se da religiosidade, ou seja, da reflexão em torno de si mesmo. Uma coisa é religião, outra coisa é religiosidade. A religiosidade é a nossa conexão mental, emocional e sentimental com Deus, com o plano superior, com Jesus Cristo e com outros espíritos de escola, no mais alto grau de iluminação, para que a nossa, digamos, conexão seja mantida, para que possamos absorver as energias mais sutis e amorosas, não é mesmo? Então, as criaturas estão perdendo essa conexão. Não estão fazendo uma reflexão em torno de si mesma, preferindo as manifestações externas dos cultos em detrimento da renovação pessoal sem ruído e sem fantasia. Quer dizer, muitas pessoas ainda preferem aquele comportamento em que a passarela social ainda é mais importante. Nós vivemos, como vivemos no passado, uma glória incomum. A Joana de Ângeles, a revista Presença Espírita, lá do Divaldo, de Salvador, no dia 16 de agosto, novembro e dezembro de 2017, publicou essa reportagem da Joana, que fala sobre essa glória incomum, que nós vamos ver ou vamos analisar, que está se repetindo, que já aconteceu com a nossa humanidade no passado, principalmente nos anos 350 a 400. A turbulência espalha-se por toda parte. E a ignorância campeava, dominadora, a dor espezinhava as criaturas humanas, reduzindo-as a animálias mal cuidadas, a um animal mal cuidado. Em toda parte, os preconceitos inferiores e as perversidades assinalavam a cultura vigente. Nós estamos vendo no Brasil um ataque à cultura do nosso país, em detrimento aos bons costumes, em detrimento às criaturas que são de boa índole. Quer dizer, a gente vê ou tem-se notícia de que a deteriorização do sentimento de busca cultural, de busca, digamos assim, de um estudo mais aprofundado no profissionalismo que iremos exercer no futuro,
está se comprometendo em função desses comportamentos em desaires, ou seja, conflitantes. A esperança havia desaparecido das mentes e a compaixão se desfizera dos sentimentos. Nós temos visto isso também. Quer dizer, as pessoas não querem se aproximar das outras com medo de serem contaminadas. A esperança daquelas criaturas menos favorecidas começam a desaparecer porque não tem quem as ajude, quem possa, digamos assim, dar uma mão amiga, substituída pela indiferença e, muito pior, pelo desprezo e perseguição àqueles que não dispunham de recursos para o banquete da ilusão. A imagem mostra aí que esse tipo de comportamento na juventude atual, a gente vê isso com muita frequência. Mas não é de hoje. Comportamentos escandalosos multiplicavam-se surpreendentemente a miséria econômica, filha cruel do desamor que permanecia em triunfo por toda parte, ameaçando de crimes e rebeliões contínuas os que se encontravam no poder. Parece que nós estamos vivendo essa situação de novo, não é? Então, naquela época, Jerusalém não fugia à regra na época de Jesus, que se tornara generalizada de uma a outra parte do Império Romano. A dominação pelas legiões voluptuosas do poder aumentavam a angústia e a necessidade dos abandonados à própria má sorte. E a gente também vê em muitas partes do planeta essa situação. Fora outras situações que a natureza se interpõe. Todos os recursos, como fala o Emmanuel aqui no A Caminho da Luz, haviam sido prodigalizados, ou seja, haviam sido entregues a Roma a fim de que suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo planeta todo, abrangendo todas as gentes no mesmo abraço de amor e de unidade. Quer dizer, estava previsto que sua alma coletiva, no entanto, deveria predominar em todos os povos, mas havia sido deturpada todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado a todos os ensinamentos previstos. Advertências penosas não faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio nas cidades da Campânia. Foi no caso Pompeia e Herculano. O próprio Emmanuel, no livro do Chico Xavier, há 2000 anos, ele relata que ele desencarnou lá em Pompeia em função desse vulcão, ele e a filha dele. Então, séculos de lutas e de ensinamentos se haviam escoado, foi por ralo, sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. Aí foi então que o governador espiritual do planeta Terra, Jesus Cristo, determina a transformação do império organizado e poderoso. Suas águias orgulhosas que haviam singrado todos os mares, o Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência, mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhe todas as energias e reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Até hoje, os historiadores que investigam o passado questionam o motivo desse sinistro arrastamento, mas a verdade é que todos os fundamentos da Terra residem em Jesus Cristo. Então, Jesus, percebendo que todo aquele projeto que foi feito em cima de Roma estava se deteriorando, ele determinou então que as mudanças fossem efetuadas para que todos nós caminhássemos em função da luz. O Manuel Filomeno de Miranda, num dos últimos livros escritos através do Divaldo, Perturbações Espirituais, ele fala que um novo império se esvai. E ele, dentro dos estudos que ele estava realizando lá na Colônia Redenção, ele passou então a compreender o poder da lei de causa e efeito.
as vítimas inocentes que a Santa Inquisição, quer dizer, isso já foi em 1300 e 1400, já da nossa época, que assassinou mais de 100 milhões, 50, 100 milhões de pessoas, eram nada mais, nada menos que os homicidas dos séculos anteriores que devastaram a então civilização europeia. Então, houve ali a pena de talião. Vieram resgatar os hediondos crimes, inclusive os dessalgarem o solo para que nada nele germinasse. Ora, o que eles não sabiam é que ninguém escapa impune de si mesmo, das leis soberanas que estão esculpidas dentro do nosso espírito. O Allan Kardec questionou, onde está escrito a lei de Deus, né? E os espíritos, está lá no livro dos espíritos, respondeu, na consciência de cada ser vivo, encarnado ou desencarnado. Ele fala, é certo que o Pai de misericórdia não necessita da interferência humana imperfeita e vingativa para reconduzir ao bem os infratores, pois que dispõe de mecanismos superiores mediante os quais todos podem se reabilitar. O projeto reencarnatório individual de cada um de nós já tem essa finalidade. Quando renascemos, nós prometemos e queríamos nos esforçar para tirar de nós essas sombras nefastas que fizeram que nós perdêssemos tempo dentro desse processo evolutivo. Então, a divina providência, ela não precisa da interferência humana para endireitar ou consertar os seus filhos. O livre-arbítrio enlouquecido, porém, das criaturas humanas, prefere a justiça a seu modo e afunda-se nos abismos da loucura que as domina por longo tempo. Então, o que Deus não interfere é no nosso livre-arbítrio, em fazer o bem ou não. Só que tudo que nós fazemos, nós emitimos energia, ou positiva ou negativa. Se nós nos comprazemos em emitir a energia negativa, nós vamos entrar nesse abismo da loucura que vai nos dominar por longo tempo. Ou seja, essa energia vai ficar incrustada no nosso modelador da vida e vai doer. Quando nós desencarnamos, o sofrimento que nos acomete é, assim, extremamente doloroso. E a respeito desse assunto, a Joana de Ângeles, também, publicado na revista de janeiro e fevereiro de 2018, ela fala sobre reflexão, sobre as sombras. A sombra não é apenas o que se encontra nos arquivos do inconsciente e que responde por muitos dos conflitos que aturdem o ser humano. Então, todos os comportamentos desastrosos que nós criamos para os outros, nós criamos para nós mesmos. E essa sombra fica dentro de nós nos maltratando. Aí gera um conflito psicológico e emocional. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que é o espeto, o aguilhão, que vai gerar desconforto ao bem-estar, que produz instabilidade aos valores conscientes e, quase sempre, conduz elementos que fazem parte das tradições culturais e das construções egoístas. Então, cada ser é portador da sua sombra individual. Todos nós possuímos todas as características, que faz parte da característica coletiva, porque quando você junta pessoas afins, você vai formando as comunidades. Se este planeta que nós vivemos, o nosso querido planeta Terra, ainda é um planeta de provas e expiações, é porque essa característica coletiva das sombras que nós amealhamos para nós mesmos fazem parte da vida coletiva de nós mesmos, que também se expressa quando as circunstâncias assim lhe permitem. Graças ao Espiritismo, pode-se compreender com facilidade todo o rigor da sombra na existência humana, recorrendo-se ao impositivo das reencarnações, em cujas vivências foram praticados atos reprocháveis ou primários do instinto, mas também sociáveis e relevantes que se arquivaram nos painéis delicados
do self. Self é que representa a nossa própria consciência do jeito que ela é. Ela se revela do jeito que ela é. Então, o pessoal fala, os médicos e psicólogos chamam de self. Então, o enfrentamento da nossa consciência, do nosso self com a sombra, deve ser inicialmente o da sua identificação, para depois nós possamos proceder ao processo de diluição dessas sombras negativas que nos impõem o sofrimento. Nós podemos nos salvar. Nós temos grandes chances, então, trabalhar o tratamento moral, resolver-se por desmascarar a sombra e eliminá-la, são os mecanismos saudáveis para que os resultados terapêuticos sejam alcançados. Nós não temos que lutar com os outros. Cada um tem o seu drama, cada um tem o seu problema, cada um tem suas limitações. Nós temos as nossas. E a preocupação tem que ser nossa, porque quando chegar o nosso jogo de encarnação, nós vamos estar em confronto conosco mesmo, com a nossa luz ou com a nossa sombra. Incontestável, ele escreveu no capítulo 7 das Epístolas aos Romanos, no versículo 19 e 20, a seguinte frase: pois não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Esse eu pratico. Mas se eu faço aquilo que não quero, já não sou eu o que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Ou seja, se você ainda tem muita energia conflitante dentro de você, os seus impulsos ainda serão desequilibrados, ainda serão de comportamentos inadequados. Mesmo que você já esteja vislumbrando a luz que o Paulo viu. É como ele diz aqui, não é? Essa é uma demonstração do pecado do passado, que impedia, portanto, que ele procedesse de novas experiências mais salutares, porque ele identificou que esse conceito era de uma cultura religiosa do seu tempo, ele trazia do passado isso. Então ele ficou, durante algum tempo, meditando, estudando o Evangelho, para depois se lançar à tarefa espiritual que Jesus o recomendou. Ele teve que lutar consigo mesmo para poder transformar essas energias conflitantes em estímulo para que ele fizesse o bem. Ao identificar a sombra, o pecado, né? Diluí-la de forma a continuar no bem que ele queria. Então ele fez um esforço titânico. Isso é porque nas suas máscaras, a sombra projeta o ego das ações do bem, sem que ele realmente sabia do que se tratava. Essa era a grande dificuldade que ele tinha. Quando isso ocorre, aparece em manifestações graves, como complexo de poder, presunção, interesse pela retribuição, exigência de reconhecimento, disputas em batalhas ferrenhas e mal disfarçadas em ciúmes e outros comportamentos assim escandalosos, que levam a um problema maior, porque você continua injetando dentro de você uma energia conflitante, corpurente, que vai te fazer mal. Então, não mudou nada ainda. Você só vislumbrou que haveria para se transforme em instrumento de harmonia e satisfação do ego self. O ego é a consciência do eu de cada um, o que caracteriza a personalidade de cada um. O self é tal como nos reserva. Então, é a nossa consciência que tem que ser um instrumento de harmonia, sem tormentos nem castrações.
Se nós somos errados, nós saberemos, chegamos à conclusão que somos, vamos trabalhar o bem dentro de nós. É um esforço titânico, sim. Mas se você não fizer, quando você desencarnar, você vai para onde? Por sintonia vibratória, você volta para o umbral de onde você veio, ao sofrimento ainda maior. Então, graças à psicologia espírita, que estuda o ser antes da fecundação e depois da desencarnação, o self passa a significar o ser real que transita por várias formas orgânicas, conduzindo no seu inconsciente individual e coletivo as experiências vivenciadas em cada etapa até atingir o estado luminoso. Então, o Espiritismo, além de ser uma doutrina esclarecedora, ela tem o campo científico dela, que faz com que nós conversemos com aquele espírito antes de desencarnar, que está em sofrimento, às vezes nas trevas, às vezes no umbral. E à medida que nós doamos a ele carinho, amor, a informação correta para que ele desperte para uma vida melhor, ele toma essa atitude. Esse auto-reconhecimento e de querer uma nova chance para poder lutar consigo mesmo na tentativa de se reerguer moralmente e se iluminar. A doutora Rosimeire Simões, psicóloga, ela escreveu um capítulo no livro Saúde, Trilha da Transformação, está na página 79. Foi um livro publicado pela editora da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Olha só o que ela fala. O corpo somático, o corpo físico, é um prolongamento do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, o nosso modelador da vida. Tudo que nós fazemos, sentimos, emocional, sentimentalmente, as energias ficam acumuladas nesse perispírito, nesse corpo espiritual. E depois atua na região material. O nosso corpo funciona como um mata-borrão que absorve toda a toxicidade das desarmonias do campo emotivo sediada no corpo astral e dos desequilíbrios mentais da alma situados no corpo mental inferior. Aí esse corpo absorve. Isso quem fala é o Ramatiz, está no livro dele chamado Fisiologia da Alma, de 1989, na página 299. 1989, e descreve o câncer como uma manifestação mórbida proveniente da toxicidade fluídica que ainda circula no perispírito, acumulada pelos desatinos mentais e emotivos ocorridos em vidas passadas. O que vale também afirmar e acrescentar que essas manifestações doentias podem provir também da vida atual. Segundo o Ramatiz, isso quem fala é essa doutora Rosimeire, esse mórbido fluídico desce depois do perispírito para concentrar-se no órgão ou sistema orgânico físico, passando a perturbar a harmonia funcional da rede eletrônica de sustentação atômica e alienando o trabalho de crescimento e coesão das células. Então, nós interferimos sem sombra de dúvida, no nosso processo de saúde ou doença. Ah, mas Deus, a culpa é de Deus, não é? A culpa é nossa, porque nós tomamos as atitudes desagregadoras e colocamos no nosso perispírito essa energia mórbida, que quando o mata-borrão orgânico a absorve, vai se concentrar em algum sistema orgânico, em algum órgão, para diluir, para que esse organismo absorva essas energias e, ao nosso desencarne, fique no planeta Terra e a gente saia, digamos assim, com um perispírito mais purificado, desde que nós sejamos conscientes dessa purificação. Se nós não revoltamos, a energia ruim que nós estamos colocando lá só vai piorar. Ficou clara essa ideia? Então, Ramatiz prossegue refletindo que na intimidade oculta da alma é que se inicia qualquer impacto mórbido. Essas energias desarmônicas vêm perturbar posteriormente o ritmo e a coesão das células no organismo.
Olha só. O Dr. Bernie Siegel, ele é um médico americano, cirurgião pediátrico aposentado, escritor, e ele escreve sobre a relação do paciente com a cicatrização. Então, dentre as observações, ele escreveu vários livros, ele é best-seller. Esse livro dele aí que vocês estão vendo é um dos grandes best-sellers dele. Amor, quer dizer, o maior best-seller é esse Amor, Medicina e Milagres. E ele se refere aos mecanismos biológicos que todos possuímos de vida e de morte. Então, ele diz lá o seguinte: o estado de espírito negativo ou positivo, agindo através do sistema nervoso central, do sistema endócrino e do sistema imunológico, envia ao organismo mensagem de viva ou morra. Olha só, isso já é uma observação clínica, já não é um conceito religioso, já não é uma teologia filosófica, já é um médico cientista que, pelas observações de anos e anos, ele chegou a essa conclusão. Ora, segundo a psiconeuroimunologia, os três sistemas funcionam como uma engrenagem, um circuito integrado com os diversos estímulos que o percorrem. Se você está no momento intempestivo, desagregador, odiando, magoado, em sofrimento, você está mandando para o seu corpo orgânico a seguinte mensagem: morra. Porque o seu organismo vai ficar debilitado em função dessas energias conflitantes. Agora, se você está de paz com a vida, se você é uma pessoa alegre, se você procura fazer a felicidade dos outros, se você procura absorver a alegria das pessoas que você ajuda, que você convive, você está mandando uma mensagem através do seu sistema nervoso central, sistema endócrino, sistema imunológico: viva. Você fica mais saudável. Então, a vida está em nossas mãos. Viver bem ou não. Depende do que nós fazemos diariamente. Quer dizer, num período de 70, 80 anos, o que nós acumulamos? Mais energia conflitante ou mais energia amorosa? Não vale a pena pensar a respeito disso? Então, ele diz mais: quem sente paz interior, bem-estar, harmonia e sorri, é alegre, estimula a produção no organismo de imunoglobulina, que funciona como uma vacina. Muitos outros autores já falam a respeito disso. Palestrantes, espíritas, né, principalmente. As imunoglobulinas são grupos de proteínas produzidas pelos linfócitos e plasmócitos, os quais têm atividade de anticorpos e auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico e na manutenção da harmonia celular. O nosso organismo vai ficar mais forte, principalmente contra viroses, contra outras doenças. Porque no nosso perispírito não existe, digamos assim, campo propício para que essa doença possa nos atormentar. Então, quero viver 100%? É uma luta. Nós temos que tirar de nós as nossas sombras, diluí-la, porque tirar de uma vez não tem como, porque faz parte da nossa vida. Porque essa energia ela não vai desagregar sem que haja uma modificação, sem que haja uma reposição de energias mais saudáveis. Então, quero viver 100% significa, se você sente paz, bem-estar, harmonia e é alegre, você está mandando para o seu perispírito e corpo físico a informação: viva, viva bem 100%. Por outro lado, tensão, ansiedade, depressão, ódio, angústia bombardeiam as células e tornam o cosmo orgânico suscetíveis às doenças. Se nós ficamos doentes, não vamos pôr a culpa nos outros. Nós temos uma parcela grande, porque nós não soubemos perdoar, porque nós não nos interessamos em ter uma vida mais saudável,
uma alimentação mais adequada, e por aí vai. O Dr. João Cleófas Espíritos, no livro Triunfo da Imortalidade, de psicografia do Divaldo Pereira Franco, o Dr. João, ele foi médico ali em Salvador, na região ali da região metropolitana e cidades vizinhas. Ele foi um benfeitor, era um médico muito especial, que ajudava a todos e não perdia, digamos assim, a oportunidade de ser útil e servir. Atualmente, ele é dirigente da reunião mediúnica do Divaldo Pereira Franco. E ele recebe esses espíritos que são trazidos com sofrimentos atrozes, com sofrimentos assim, dolorosos, para ter um choque mediúnico. Ou seja, ele vai, através do médium, ter um alívio temporário, porque a adentrar no corpo do médium, ele se sente aliviado. E aí vem o sentido profundo da caridade espiritual. Ela tem realmente esse sentido porque logra o mister de libertar almas da ignorância. Aí você vai passar a ele informações que fazem com que ele desperte. Eu falei, meu Deus, eu já morri, então, mas eu estou vivo, claro, você não utiliza mais aquele corpo que você usou. Você está usando da nossa companheira para conversar conosco, do nosso companheiro. Então, essa ignorância é resultado do primarismo do ser que se nega ao processo de evolução. São milhões de criaturas nessa situação. Desencarnado, então, sem a lucidez em torno da realidade, esse espírito aturde-se, debate-se no desespero influenciado pelos impositivos materiais que abandonam, mas de que não se despreendem. Iludem-se como se encontrasse na indumentária carnal e o mergulho momentâneo nos equipamentos mediúnicos que proporciona a liberação de todos esses atavismos perniciosos. Aí vem o despertamento. Então, toda a fortuna que ele lutou não serve para nada, virou fumaça. Ele não vai ter mais acesso. Mesmo que ele, quando reencarnar, provavelmente não vai reencarnar nessa família, pode reencarnar em outro país, em outro estado, uma situação completamente diferente, para proporcionar a ele a possibilidade dessa libertação das sombras que ele angariou para si mesmo. Então, se nós podemos oferecer recursos para o esclarecimento dos que sofrem, é sem dúvida a caridade no seu elevado grau de transcendência espiritual. Então, toda criatura que se esforce para ser espírita, não é para qualquer um, não. Olha, você tem que lutar muito com você mesmo. E se você consegue trabalhar nesse campo de ajuda, não só do lado material, mas também do lado espiritual, aí, meu amigo, o mundo espiritual superior começa a ter bons olhos para você e vão te proteger. A Joana de Ângeles também, no livro Ilumina-te, está na página 124, do Divaldo, ela fala sobre essa entrega pessoal. O Chico tem uma frase linda: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. É aquilo que cria hemoglobina, né, para poder fazer com que o seu organismo seja mais saudável. Então, quando nós colocamos o nosso pensamento no trabalho da seara de Jesus, que é de abnegação pessoal e intransferível, cada candidato deve procurar compreender-se como indispensável ou de relevância no conjunto. Ah, mas eu sou cheio de defeito. Deus sabe disso. A equipe espiritual sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas se você não se esforçar para ser melhor, você perde a chance de trabalhar em prol da humanidade, em prol desse adiantamento mais rápido dessas energias conflitantes que nos atormentam. Então, ser espírita é ser caridoso, é fazer o bem em todos os momentos, se possível. A única aristocracia que se revela no grupo é da natureza moral e espiritual, destacando-se o indivíduo pela abnegação e devotamento, sempre disposto a servir e a amar, sem a preocupação de receber a retribuição mediante os aplausos enganosos ou o servilismo infeliz. A
A pessoa mais importante numa reunião mediúnica não é o médico que recebe o espírito. E nem é a pessoa que vai conversar o espírito, que é o orientador, o treinador. A pessoa mais importante é aquela criatura amorosa que está quietinha lá, dando a sustentação espiritual para a tarefa. Ela está fornecendo a, imunoglobulina espiritual para atender às necessidades do perispírito daquela criatura que está em sofrimento. Olha só. Quando a gente passa, fulano fica lá caladinho, mas ela é que está doando o amor. Nós também fazemos isso, mas em larga escala é aquela criatura que dá a sustentação de uma tarefa desse porte. É a entrega pessoal. A Terra é a multimilenária, onde o amor é o sol para as mínimas lições. Ele disserra que o espírito, a claridade dessa luz, e nós vamos perceber que a dor, que muitas vezes se agita sobre vestes douradas, e nós vamos observar o brilho da vida inteira, em muitas ocasiões, se destaca sobre andrajos e sombras. Se você quer acabar com um problema, pare de falar nele. Sua mente afeta a sua boca e sua boca afeta a sua mente. Se a Joyce Meyer fala. Que é aquilo lá que o doutor Siegel também diz. Você está mandando uma informação para o seu corpo espiritual e corpo físico de viva ou morra. Né? Então, oferece-lhe a mente e aprenderás que alegria e sofrimento, escassez e abundância, segurança e estabilidade na terra não passam de oportunidades preciosas para a nossa elevação espiritual. Isso é verdade. Em muitas reuniões que nós já participamos, já assistimos, espíritos que viveram na mendicância uma vida inteira em sofrimento, com medo, pão que já amassou, digamos assim, na hora que ele vai conversar conosco, ele fala, olha, eu pedi para nascer dessa forma, porque eu precisava adquirir um sentimento que eu não tive no passado, que se chama, né, humildade. Sem humildade e amor ao próximo, nós temos sérios problemas de conduta e de elevação. Não te esqueças de que somente aquele que se faz irmão do próximo pode soerguê-lo a mais altos destinos. Nós precisamos doar mais amor às criaturas. Há uma carência muito grande nos dias de hoje. E essa doação de mais amor é a nossa defesa espiritual e orgânica, porque nós vamos injetar dentro de nós a passagem do Dr. Bert Siegel, viva. Você está produzindo imunoglobulina amorosa que vai atender a necessidade dos outros que estão sofrendo e vai fortalecer a si mesmo, a nós mesmos, diante desse contexto da vida. Mais amor. Amai os vossos inimigos. Essa parte aqui é a mais difícil. Mas o Marcos Prisco, no livro dele, Diretrizes para uma Vida Feliz, Psicografia do Divaldo, está na página 118, ele fala lá uma coisa interessante. Se alguém prefere tornar-se seu inimigo, você não pode evitar. No entanto, você possui recursos para se não tornar-lhe adversário, não retruque. Se por acaso você é devedor dele, recupere-se pelo amor que ele ofereça, preparando o seu futuro feliz. O Chico tem uma frase fantástica. Se alguém te magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. Essa criatura que está doente. Ela está mandando para o seu perispírito e para o corpo físico aquela mensagem: morra. Ela está colocando dentro dela esse sentimento corpurente que vai destruir o sistema nervoso central dela, o sistema imunológico, que vai fazê-la sofrer mais cedo ou mais tarde. Então, se nós temos a possibilidade de oferecer amor, façamos isso. O pensamento tibetano diz o seguinte: todo aquele que deseja conhecer o seu passado, examine seu corpo e a sua mente presente. Quem deseja saber como lhe será o futuro,
Observe os seus atos atuais. O que você está fazendo? Qual a mensagem que você está mandando para a humanidade? Ou seja, para si mesmo, de amor ou de sofrimento? Vença os inimigos internos. Essa luta é nossa. Nós temos que nos defender primeiro de nós mesmos. E quando a gente consegue, nenhum adversário externo conseguirá nos perturbar ou nos fazer com que nós ficamos inimigos deles. Ser inimigo de alguém é projetar sofrimento para o futuro. E grave, porque esse sentimento é corburente e vai destruir nosso sistema imunológico, nosso sistema nervoso, nosso sistema endócrino. Nós vamos ficar, sem sombra de dúvida, doentes por causa dessa atitude. Quando Jesus falava, bem-aventurados os puros de coração, ele sabia o que estava falando. Né? O Chico, repetindo a frase do Chico, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças salutares da alma. As forças que vai nos proporcionar saúde. Então, à medida que nós, comprometido no mau caminho, avança na vida espiritual, nós vamos nos esclarecendo. E pouco a pouco vamos nos libertar das nossas imperfeições, das nossas sombras, do nosso self, dos nossos desaires, comportamentos escandalosos, sem decoro, deselegante. Vamos adquirir, vamos deixar de ser estimados. Não é? Isso segundo a maior ou menor boa vontade que nós vamos empregar, em virtude do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha que nós fazemos. Então, todo mau pensamento é, portanto, resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que nós tivermos de nos purificarmos, até mesmo esse mau pensamento se torna, para nós, um motivo de progresso, porque nós vamos repeli-lo com energia, como fez o Paulo de Tarso. Ele sabia que o pecado estava dentro dele, porque ele não conseguia controlar. Ele precisou meditar no deserto durante 3 anos para poder adquirir uma nova postura mental e emocional para que ele pudesse se lançar ao trabalho do projeto que Jesus determinou para ele, que era levar a boa nova para os gentios e para todas as criaturas. É um sinal de que uma mancha que ela se esforça para se apagar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, item 07. Então, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza. Se nós interrogarmos nossa consciência sobre os atos praticados, nós vamos perguntar se nós não violamos essa lei, se nós não cometemos nenhum mal e se nós fizemos todo o bem que podíamos fazer, se ninguém teve de se queixar de nós, enfim, se fez para os outros tudo o que nós queríamos que os outros nos fizessem. É a pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Então, sejamos caridosos, sejamos amorosos. Nós vamos estar fazendo bem para nós mesmos. Essa é a nossa autodefesa. Nós vamos passar pela vida de sofrimento que nós vemos aí, com essa certeza de que nós podemos superar todos os obstáculos, porque nós vamos ter o sentimento amoroso de Jesus no coração. E é isso que nós queremos, ser feliz. Né? Seja nós, seja você. Vamos lá, a hora é agora. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que esse material possa ter sido útil, ser útil para vocês e seus amigos. Que Deus nos abençoe.